Hipoteticamente, vamos imaginar que o deslocamento dessa rampa, o deslocamento horizontal, seja de 100 metros e o deslocamento vertical de B até C seja de 5 metros. Então, nesse caso, a declividade vai ser 5 sobre 100, 5 metros por 100 metros, que dá exatamente, se a gente simplificar por 5, vai ser exatamente 1 sobre 20, que nesse caso equivale a 0,05, que a gente pode dizer que é 5%. Ou seja, a elevação de exatamente 5 metros a cada 100 metros corresponde a uma declividade de 5%. Mas poderia ser indicado também, olha, a cada 20 metros você se eleva 1 metro. Quando isso ocorre, nós temos uma declividade de 5%. Se a gente não tivesse com metro, qualquer outra unidade, a cada 20 unidades de comprimento, quando se eleva-se uma unidade, você tem uma declividade de 5%. Um novo olhar pelos vértices A, B e C, observamos que temos aqui um triângulo retângulo em C. Se ele é retângulo em C e a gente definir o A como sendo um ângulo alfa qualquer, em relação a esse ângulo alfa, o 5 chama-se cateto oposto e o 100 é justamente o cateto adjacente. Nesse caso, podemos definir então tangente de um ângulo agudo. A tangente de um ângulo agudo, vamos chamar aqui de TG, tangente de alfa, é a medida do cateto oposto a esse ângulo dividido pelo cateto adjacente a esse ângulo. Nesse caso, o tangente de alfa será 5 sobre 100, ou exatamente 0,05. Então, tangente e declividade se equivalem. Seja esse triângulo retângulo ABC, se observarmos, ele é pitagórico porque tem um lado medindo 3 centímetros, um outro lado medindo 4 centímetros e, consequentemente, a hipotenusa mede 5 centímetros. Esse lado vamos chamar de hipotenusa, esse é um cateto e esse é outro cateto. Definindo um dos ângulos agudos, por exemplo, esse ângulo aqui, vamos chamar esse ângulo de alfa, a partir dele nós temos que a distância AC é o cateto oposto a esse alfa. A partir desse ângulo agudo alfa, podemos então definir seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo. O seno de alfa é o cateto oposto a alfa dividido pela hipotenusa. Então vamos observar quem é o seno de alfa. Alfa está aqui, ó. O cateto oposto a alfa é o B. Então vai ser o B dividido pela hipotenusa. A hipotenusa sempre está na frente do ângulo reto, que é o Azinho. Quem é o cosseno de alfa? Cosseno de alfa é o cateto adjacente a alfa dividido pela hipotenusa. O cosseno de alfa vai ser... Onde está a alfa? A alfa está aqui, ó. O cateto que forma com a hipotenusa o ângulo alfa é o cateto C, olha. Então ele é chamado de cateto adjacente. C dividido por A. E a tangente de alfa é o cateto oposto a alfa dividido pelo cateto adjacente a alfa. Olhando para o triângulo, aqui está alfa. O cateto oposto a alfa é o B. Então vai ser B dividido pelo cateto adjacente. Qual é o cateto adjacente a alfa?
é aquele que forma o ângulo alfa com a hipotenusa, é o C. Então é B sobre C. Mas olha que interessante. Nesse outro lado, a gente poderia então escolher o ângulo beta. Quem é o seno de beta? Então vai ser o cateto oposto a beta. Agora, quem é o cateto oposto a beta? Quem está na frente de beta? C. C sobre a hipotenusa. A hipotenusa é A. Quem é o cosseno de beta? Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é que forma o beta com a hipotenusa? É o cateto B. Então vai ser B dividido pela hipotenusa, que é A. E finalmente, quem é a tangente de beta? Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o oposto a beta? C. Sobre o adjacente, que é B. C sobre B. Observe mais um detalhe. Alfa mais beta é igual a 90 graus. Então, toda vez que dois ângulos agudos forem complementares, o seno de alfa é B sobre A. O cosseno de beta é B sobre A. Então, quando dois ângulos somados forem 90 graus, ele é chamado de complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. E a tangente de alfa é B sobre C, e a tangente de beta é C sobre B.